Nossa saudação muito fraterna a todos os queridos irmãos com quem temos a subida honra de nos encontrarmos, para que juntos façamos algumas análises, para que juntos acrescentemos algum valor, alguma qualidade àquilo que já fazemos com qualidade. Gostaria de dizer que quando eu chego nessa casa, que eu me sento ali para esperar o trabalho, eu fico pensando onde que eu estava com a cabeça quando eu aceitei, o que eu estou fazendo aqui? E fico pensando. Aí quando tudo começa, eu me sinto assim, como se eu estivesse querendo ensinar para minha mãe as lides domésticas, as artes da cozinha. É como se eu quisesse estar ensinando para o meu pai como é que ele cuida do campo. É assim que eu me sinto nessa casa diante de todos vocês. Então vamos partir do princípio de que não vou ensinar nada, mas que vamos propor sim algumas reflexões para que a gente possa, quem sabe, unir algum valor, para que a gente acrescente isso nas nossas atividades. Vou pedir permissão para fazer um trabalho lido, porque os trabalhos mais técnicos eles requerem, quando você trabalha com alguns autores, é muito importante que você seja fiel à palavra do autor. Quando nós colocamos a nossa palavra, há a possibilidade de que a gente altere um pouquinho o rumo da conversa, e não é essa a nossa intenção. Então tenha um pouquinho de paciência, eu vou ler um pouco, vamos conversar outro, e assim sucessivamente. Como esse é um trabalho mais informal, se de repente alguém precisar fazer alguma consideração, alguma pergunta que julgue oportuna, eu de minha parte não me importo, não sei se a direção do trabalho autoriza, mas no final também poderemos conversar. Muito bem. A frase é de Isaac Newton, e ele diz assim: tenho vivido como uma criancinha brincando na praia, que encontra aqui ou ali um pedregulho mais brilhante, enquanto ao meu redor o grande oceano da verdade permanece oculto. De certa forma, permanecíamos assim, crianças brincando à frente do inatingível oceano, nos encantando com um pedroço ou outro, até o momento em que nos deparamos com um pedroço muito especial, aquele que nos conduziria, que nos convidaria a abrirmos na nossa vida a porta da espiritualidade. E foi assim que, de forma variada, cada um de nós, encaminhando pela praia, brincando pela praia, distraídos, fomos convidados a realizarmos considerações mais altas, mais específicas, sobre esta relação do mundo visível com o mundo invisível. O mundo visível do oceano que o nosso olhar alcança, percebe, mas o inimaginável oceano que se duplica na espiritualidade. Assim, queridos irmãos, entendemos que o centro espírita é essa porta que se abre para nós como uma perspectiva de espiritualização. O centro espírita é esta escola, aliás, é esta universidade, onde nós somos convidados a entrar sem prestarmos vestibular, o que é uma grande vantagem, que nos aceita no grau em que estivermos, mas que nos convida, sim, no grau em que estivermos, a desenvolvermos, tanto quanto possível, as nossas potencialidades. O centro espírita, portanto, é esse lugar que nos abre a possibilidade de desvendar o oceano desconhecido. Nós vamos recordar aqui, 22 anos atrás, 23, 24 talvez, o mundo foi desperto por um cientista, que se chama, aliás, um cientista da educação, chamado Daniel Goleman. A maioria de nós já ouvimos falar, e a maioria de nós conhece a obra Inteligência Emocional. E nós vamos ver que nesse período, questão de 23, 25 anos atrás no máximo, Daniel Goleman teria a oportunidade de levantar para o mundo uma questão muito importante. Nessa época, 25 anos atrás, e olha como isso é próximo, o mundo era governado pelo universo das inteligências. E, teoricamente, venceria no mundo e na vida aqueles que fossem mais inteligentes, intelectivamente falando. O cientista Daniel Goleman, o pedagogo, o psicólogo, vai alertar-nos dizendo que, ao mesmo tempo em que nós deveríamos aprender, sim, o alfabeto das letras, que nos fariam ler o universo das palavras, era muito importante que nós despertássemos para a necessidade de um outro tipo de leitura,
para um outro tipo de alfabeto. E ele chamaria isso de alfabeto emocional, que faria com que as pessoas, então, desenvolvessem a habilidade de perceber a si e de perceber o outro. Porque ninguém perceberia o outro se antes não percebesse a si mesmo. Não por acaso, nesta mesma época, neste mesmo ano, que eu não sei precisar exatamente qual, neste mesmo ano, a benfeitora Joana de Ângeles, em uma obra chamada Momentos de Consciência, fala exatamente a mesma coisa. Com outras palavras, aquele livro pequenininho, Momentos de Consciência, é espetacular. Ali dentro ela coloca toda a questão dos dois cérebros, o cérebro da inteligência, o cérebro intelectual, e ela faz todo um convite, todo um despertamento da humanidade para que a gente se apercebesse disso. Que era muito mais que ser inteligente. Havia outras inteligências, e aí o mundo acorda para as inteligências múltiplas. E hoje nós falamos de inúmeras inteligências. Mas é importante que a gente perceba isso, porque o Espiritismo nos faz esse convite e nos traz essa perspectiva. E a mediunidade, no exercício do Espiritismo na nossa vida, ela abre este campo, que é um campo que extra tudo aquilo que a gente possa imaginar. Quando nós adentramos ao laboratório do mundo invisível, na sessão mediúnica, no grupo mediúnico da nossa casa, nós estamos entrando em contato com um universo que não é permitido a grande maioria das pessoas encontrar. E nós vamos laborar neste laboratório. Nós vamos contribuir à verdade, mas nós vamos retirar deste laboratório toda uma gama de conhecimento e de informação. Nós vamos desenvolver tantas habilidades, tantas potencialidades, tantas inteligências que a gente não é capaz de imaginar. Por isso, quando a companheira me perguntou qual o nome do trabalho, eu disse, olha, a mediunidade assim como um lugar onde nós vamos despertar inúmeras possibilidades, inúmeras potencialidades, é o nosso maior laboratório de crescimento, com toda certeza. Então, Emmanuel, nós vamos trabalhar aqui com uma frase de Emmanuel, que ele diz assim: o trabalho mediúnico, dentro desta escola, onde fomos trazidos para desenvolver nossas inteligências, é o laboratório mais sofisticado, a célula mais viva, a mais pulsante, que vai permitir que dentro dessa universidade nós desenvolvamos e estabeleçamos inúmeras conexões. Inúmeras conexões. Quando nós viemos para o trabalho mediúnico, para o grupo de educação da mediunidade, nós não estamos apenas treinando a nossa habilidade de nos conectarmos com a espiritualidade. Evidentemente que não só. Há todo um universo à nossa frente que se abre, que precisa ser desvendado. Evidentemente que conhecermos as obras atinentes a isso e aprendermos a transitar nesse universo é fato preponderante. Porque somente através desse conhecimento é que nós vamos adentrando a esse mundo novo, a essas novas perspectivas e a essas grandiosas oportunidades que nós vamos recebendo. O benfeitor que dita a mensagem, ele fala que o labor mediúnico é um labor bendito e gratificante. Eu não sei se existe mais que bendito. Eu não sei se existe além de gratificante. Mas é tudo isso. Emmanuel prossegue dizendo assim: estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos. Anotemos o que Emmanuel está nos dizendo. Estamos invariavelmente, ele não está falando de sessão mediúnica, ele está falando de estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Aí a gente vai para o grupo da mediunidade, mas eu não sou médium. Não, como assim? Volta lá. Vai ler de novo. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Porque quando Allan Kardec pergunta se influenciam os espíritos na nossa vida, eles respondem dizendo aquilo que a gente sabe de cor. Muito mais do que imaginais. De tal forma influenciam
evidenciam que, na maioria das vezes, são eles os espíritos que vos dirigem. Alguém aqui não é médium? Alguém aqui não estabelece essa conexão? Ora, se os espíritos têm a propriedade de interferir no nosso psiquismo muito mais do que o que a gente imagina, de tal forma que nos dirigem na maioria das vezes, como que alguém poderia não ser médium? Evidente que de Kardec afirma que todos somos, né? Em graus variados, uns mais, outros menos ostensivamente, mas médiums somos todos. Então, quando a gente olha o universo que compõe um grupo mediúnico, nós vamos entender que todo e qualquer indivíduo que esteja posto ali, ele está posto ali pelo mesmo grau de importância que qualquer outro. Quando nós adentramos a sala, o grau de valor de cada um é insubstituível. A bagagem que cada um apresenta para o trabalho é incomparável. E será o somatório de todas essas mentes vibrantes e pensantes dentro da equipe que apresentarão um resultado mais ou menos positivo, segundo as intenções e a condução dos pensamentos de todos aqueles que compõem a equipe. Quem na vida faz algo mais espantoso e brilhante do que isso? Quem na sua atividade cotidiana faz algo mais encantador do que isso? Quem desvenda coisas tão lindas quanto essa? Nenhum de nós. O privilégio de elaborarmos nessa seara é nosso. E, portanto, nós temos o dever de auferir nesse lugar tudo aquilo que for benéfico. Nenhum de nós tem o direito de chegar na sessão mediúnica do mesmo jeito que saiu na sessão anterior. Se passaram 7 dias, nesses 7 dias, tudo que eu vi e ouvi tem que fazer alguma diferença para mim. Na semana seguinte, quando eu retorno, eu estou mais. Por quê? Porque eu estou acrescido de todas as informações, de todos os valores, de todas as vivências que eu recebi na sessão anterior. Não somos meros representantes de alguma coisa, somos partícipes. E temos a honra de partilharmos isso com os nossos irmãos, com os irmãos desencarnados. É infinita. As oportunidades são infinitas, as possibilidades que a gente tem dentro de um grupo mediúnico. O que nós temos é que estar abertos para esse entendimento. Para que a gente perceba que desde o momento em que nós nos preparamos, na véspera, já estamos adentrando ao laboratório. E que os milagres, as mudanças, os fenômenos já começam a acontecer. E que eu já começo a atuar dentro deste programa de beneficiamento de todos. De todos. Mas especialmente de nós. Porque aquele espírito com sofrimento que vai na sessão aquele dia, ele vai. E depois ele vai ser encaminhado. Nós vamos todas as semanas. E temos a oportunidade de conviver com todos os depoimentos, com todas as dores, com todas as tragédias. Temos que aprender com isso. A benfeitora Joana de Ângeles, não por acaso, ela fala que o médium, o trabalhador do grupo mediúnico, ele tem a possibilidade, ele tem a oportunidade, melhor dizendo, no grupo mediúnico, de viver em uma encarnação o valor de 2. Olha o que ela está nos dizendo. Se nós soubermos participar, se nós soubermos amealhar, nós vamos ter um ganho de uma outra encarnação nesta. Porque vamos viver esta e vamos acrescer valores que deveriam ser aprendidos na outra, mas que nós, porque atentos, porque inteligentes, porque sabedores de tudo, aproveitamos tudo o que chega ali para acrescentar a nós algum valor. Então, o que acontece na sessão mediúnica, né? Qual é a nossa ideia? Primeiro, assim, qual é a proposta, qual é o objetivo de uma sessão mediúnica? A gente pensa assim, nós vamos levar alívio, né, aos espíritos sofredores. É verdade. Nós vamos levar alívio, vamos levar alento aos espíritos sofredores, na grande maioria das vezes, é para isso que nós estamos ali. É como se fosse um grande pronto-socorro, né, com as suas portas abertas para acolher aqueles que se encontram em necessidade
e que sejam conduzidos ali por toda aquela gama espiritual que programa, que organiza e que permite que a tarefa se realize. Então, evidentemente, que o alívio dos espíritos sofredores, através da compreensão da sua real situação, que a gente pode passar através do intercâmbio mediúnico, através do contato daquele espírito com o médium, porque se não tiver um médium, ele não consegue perceber a vida. Então, é necessário que ele esteja através do médium, porque ele ainda está muito vinculado à vida material, e o médium vai dar a ele essa condição material de que ele perceba. Então, evidentemente, que das maiores realizações de uma sessão mediúnica é permitir que os espíritos em sofrimento se esclareçam e possam ser desta forma encaminhados. É verdade que existe nas sessões mediúnicas cirurgias reparadoras, né, que são capazes de restituir o corpo perispiritual daqueles irmãos que estão extremamente danificados por razões, né, atinentes a cada um. E nós vamos ter a possibilidade de participarmos disso. Mas será que a gente tem noção do que é mesmo que nós estamos participando? Da altíssima sofisticação deste laboratório, que permite que coisas dessa natureza aconteçam debaixo dos nossos olhos, sob a vigilância das nossas orações. Nós temos noção do que isso representa enquanto ganho para cada um de nós? Por mais que a gente perceba, a nossa percepção talvez seja muito imprecisa diante de tudo que isso representa. Nós vamos também contar com toda a assistência espiritual para que todos naquele lugar, naquele dia, transitem. Desde os espíritos em maior índice de sofrimento, com dores atrozes, com graus de comprometimento violentos, até os nossos benfeitores na sua hierarquia mais alta, que permite que todo aquele universo se construa. É um universo que está posto. E nós, mergulhados dentro desse universo, participando ativamente para que as coisas possam acontecer. Mas será que no mundo existe honraria maior do que esta? Será? Quando a gente olha nessa perspectiva, a gente fala, meu Deus, eu consigo de vez em quando faltar nesse lugar tão especial. Provavelmente o dia que você falta, eu digo que você realmente não estaria em condições de participar de tanta grandiosidade. Então você fica em casa. Hoje não é para o seu tamanho, mas não é para a sua idade. Você fica aí que a gente vai trabalhar. Deve ser por isso que alguns faltam de vez em quando. Seria demais, né? Porque realmente esse movimento que é semanal, ele é majestoso. Ele é majestoso, toda a espiritualidade se movimenta e constrói um laboratório gigantesco, onde centenas de seres se movimentam. E 20 e poucos de nós nos sentamos e nos movimentamos também. É isso que é importante que a gente entenda. Não estamos sentados passivamente, estamos sentados ativamente. E é preciso que a gente entenda isso, para que a gente coloque a nossa atitude de forma a construir um resultado cada vez maior. Dentro do trabalho mediúnico também tem uma outra questão muito importante, que a gente dá muito valor aqui na nossa vida material, mas que a gente não percebe. É um lugar de construir amigos. Não é verdade? Quantos de nós já percebemos isso? Aquele espírito chega num estado lamentável. E você dá a sua mão para ele, você dá a sua emoção, você dá a sua oração. E quando ele sai tão gratificado, que ele diz para você que nunca mais vai lhe esquecer. Entre os encarnados, este nunca mais é relativo. Mas entre os desencarnados, esse nunca mais é para nunca mais mesmo. Nunca mais seremos esquecidos por eles. Seremos reconhecidos em qualquer lugar. E não é que a gente queira reconhecimento, mas fazer amigos é alguma coisa altamente enriquecedora. Vou fazer um parênteses aqui para contar como é que essas coisas acontecem e vou trazer excepcionalmente um retalho da minha vida pessoal. Estava certa feita indo para a cidade de Santa Maria levar minha mãe, que estava sentada ao meu lado no carro, ela com câncer e eu a levando para sessões habituais. Era uma manhã fria de inverno, chuvosa,
e a estrada muito esburacada, e a gente tinha uma hora para chegar e estávamos assim a 40 minutos de Santa Maria. Dirigindo, eu e ela, naquele clima natural de quem está indo para uma sessão desconfortável, e eu tensa porque ela estava levando, de repente cai num buraco na estrada, e quando eu saio do buraco, eu olho, desço do carro, 3 pneus arriados. Tem hora para chegar. Manhã de inverno, chuvosa, desço do carro, passa o primeiro automóvel e o seguinte para. A pessoa desce, porque olhou a placa do carro e viu de onde era e parou. E veio em meu socorro. Colocou o macaco no meu carro, suspendeu, pegou os 3 pneus, botou no carro dele, levou no posto, trouxe os 3 pneus de volta e colocou. Agora você vai. Você acha que tem alguma chance de eu esquecer dessa pessoa? Gratidão para o resto da minha vida, para a eternidade. Porque no momento crucial, ele apareceu. E ele me socorreu. Nunca mais eu vou esquecer daquele moço. Sempre que lembro dele, a gratidão é imensa. Toda vez que me emociono lembrando dele, essa emoção chega lá para ele. Olha, gratidão. Ela lembrou de você de novo. Eu lembro dele sempre. Então, na sessão mediúnica, nós somos aqueles que consertamos o pneu arriado das criaturas que estão no chão, que está na terra, que não tem o que fazer, que não sabe o que fazer. Como eu não sabia naquele momento nem onde eu estava, quanto mais o que fazer. Então foi preciso que alguém fizesse tudo para mim, e esse alguém faz. E resolve toda uma problemática que eu estaria até hoje lá sentada esperando. Gratidão, amizade eterna por esse mérito. Para o resto da minha vida, das minhas inúmeras vidas. Então é isso que nós avaliamos no grupo mediúnico, nós fazemos amigos. Além dos amigos encarnados, que a gente acaba se entrelaçando muito fortemente, nós também temos essa relação de amizade com os irmãos desencarnados, de todas as nuances. A comunhão com a espiritualidade, que é aquilo que nós já falamos, né? Que a gente não consegue nem avaliar o quanto isso representa, estarmos dentro deste laboratório do mundo invisível, laborando com tantos espíritos, dentro de uma tarefa de tal hierarquia, e a gente ali, tendo a oportunidade de contribuir com alguma coisa, que não é muito, com certeza que não. Mas muito mais do que aquilo que nós vamos contribuir, nós estamos tendo a oportunidade de receber. A nossa fala hoje é muito neste sentido, para que a gente perceba que a gente não vai para a sessão mediúnica porque a gente é boa, porque a gente é caridosa, né? Vamos lá fazer caridade. Já ouvi isso, já vi espírita dizendo, não, mas é a sessão mediúnica onde a gente vai fazer caridade. Eu diria que a sessão mediúnica é onde o céu faz caridade com a gente, né? E a gente tem a oportunidade de dar uma pequena contrapartida, mas é muito pequena diante de tanto que se recebe. Então a sessão mediúnica é esse ato solene, é este exercício de amor, é este treino que a gente faz para ser grande um dia. Não é verdade? A gente treina amor. No grupo onde eu trabalho, a gente sempre fala assim, né? Especialmente quando a situação do grupo naquele dia requer um pouco mais de, né? Energeticamente falando, de atenção e de cuidado, enfim, eu sempre falo assim, olha, pensem que aqui, do lado esquerdo do peito tem uma usina, uma fábrica de amor. E quando você não souber o que fazer, aciona a sua fábrica, liga a sua fábrica e bota ela para funcionar e esquece o resto. Liga a fábrica e deixa ela produzir. Porque se você consegue fazer isso, acionar mentalmente aqui o seu plexo que vai produzir o sentimento do amor, e você desejar produzir esse sentimento, já está produzido. Já está produzido. Confesso aos senhores que foi assim que eu aprendi. Tanto eu mentalizei que aqui eu tinha uma usina, que um dia me dei conta que aqui eu tinha uma usina. Mas eu não tinha antes. Eu treinei, me esforcei, repeti. Até que um dia, quando eu fui dizer para minha mente, olha, aciona a tua usina, a usina estava funcionando a plenos pulmões. Então é isso que a gente precisa entender. Amor é alguma coisa que se aprende. E na sessão mediúnica, a gente aprende muito sobre isso. Vamos analisar. Nosso exercício de tolerância, né? Para com todo tipo de situação, mas nosso exercício de tolerância também para com todos os encarnados, que sempre requer de nós alguma coisa nesse nível, né? Ninguém está num grau tão elevado assim, que tenha um comportamento exemplar, que faça tudo do jeito que a gente gosta, até porque ele não tem que fazer mesmo, né? Então o nosso exercício de tolerância para com o outro,
Na mesma medida em que a gente entende que, sendo também imperfeita como a gente precisa da tolerância do outro para com a gente. Simples assim. Olha, eu estou num grupo com 20 pessoas. Ora, 20 pessoas totalmente diferentes uma da outra. Cada uma com as suas qualidades, cada uma com as suas peculiaridades. E eu desenvolvendo as minhas potencialidades, trabalhando essa questão de tolerância com todos eles. Olha, mas hoje estava assim, nenhum problema, às vezes eu também estou assado. Então, a gente desenvolve essa tolerância uns com os outros e vamos nos tornando fraternos. É um lugar onde a gente aprende a ser muito fraterno, pelo exercício da tolerância. Mas tem um outro exercício que a gente faz, que ainda considero mais importante, que é o exercício da compaixão. É o laboratório da compaixão. Na nossa sessão mediúnica, quando o Espírito chega dizendo, porque eu tive uma vida que não consigo nem descrever, eu cometi crimes e atrocidades que eu não consigo nem contar para vocês. Eu fiz tantas coisas terríveis na minha vida que me constranjo de estar aqui. O que a gente diz para ele? Meu irmão, e aquilo é sincero, é verdadeiro, é amoroso, é pura compaixão. Meu irmão. Ah, meu irmão. Calma teu coração, você vai ter oportunidades. Não fique assim, confie em Deus. Enfim, nós temos N palavras e N atitudes afetuosas para com aquele irmão que cometeu atrocidades e em nenhum momento o nosso amor vacila. Laboratório do amor, onde eu aprendo a amar para depois, vendo Jornal Nacional, eu ter o mesmo movimento. Porque senão não é coerente. Se na sessão mediúnica eu sou toda amor para com o criminoso que cometeu atrocidades, evidentemente que esse amor que eu aprendo a sentir lá na sessão mediúnica é o mesmo amor que eu tenho que sentir diante da televisão. Porque aquele da sessão mediúnica só está desencarnado. Mas a história dele é igual do outro que está encarnado. Por que a gente tem que esperar ele morrer para sentir compaixão por ele? É um miserável. E se é um miserável, como é que eu não vou ter compaixão de alguém que vive na miséria? E ele não é miserável por opção. Não, minha opção é ser um sujeito do mal. Ninguém faz essa opção. Ninguém vem para isso. Em algum momento nós começamos a desenvolver isso, mas ninguém nasce para isso. Ninguém reencarna para isso. E ninguém é criado para isso por Deus. Então, se ele está naquele estágio, cometendo aquele grau de atrocidade, é porque o estágio dele é aquele. Misericórdia. O que é a palavra misericórdia? É compaixão para com a miséria do outro. Aquele sujeito que ali está e que fez aquelas barbaridades todas é alguém que merece a minha compaixão. Porque é alguém que ainda não despertou. Ele não tem sequer noção de como as coisas devem ser. E ele se porta dessa maneira, porque foi assim que as coisas aconteceram para ele. Ele não está inserido no meu contexto social por acaso. Ele tem uma mensagem para mim. Como aquele que estava desencarnado na minha sessão mediúnica também tinha uma mensagem para mim que eu tenho que aprender. Eu tenho que decodificar. O que ele está me dizendo? O que eu aprendo com esse testemunho dele? Porque isso tem que valer para a minha vida. Eu não sou uma pessoa na sessão mediúnica e depois sai na rua sou outra pessoa. Não, eu sou a mesma pessoa. Que levo para a rua tudo que eu aprendo dentro da minha sessão mediúnica. E basicamente nós aprendemos isso. Exercício de amor. O Espírito chega e conta o que ele quiser contar. A gente ouve com o coração apertado, cheio de compaixão por ele. Por que quando o outro, que a gente vai visitar lá no presídio, conta aquilo tudo, o nosso coração não fica assim? Tem que ficar. Tem que ficar. É para isso que eu estou no laboratório, para aprender isso, para que eu sinta isso também fora dele. Então essas reflexões que são tão importantes para a vida da gente e que a gente aprende nesse fantástico laboratório do mundo invisível que é o nosso grupo mediúnico. Eu sempre
falo que o grupo mediúnico, a sala mediúnica, é o lugar onde aflora o melhor de nós, né? É o nosso lado mais bonito. Ora, se é o nosso lado mais bonito, por que a gente deixa ele ser errado dentro do centro espírita? Vamos levar ele junto conosco para a rua, para a vida, para casa, para a família. E vamos colocar este olhar bonito, este lado bonito que a gente tem e que aflora dentro do grupo mediúnico para acontecer. Porque se ele aflora lá no grupo mediúnico é porque ele existe. Então, se ele existe, é uma questão somente de eu colocar isso ajustadamente na minha vida cotidiana. Eu sei fazer, eu sei sentir. Porque se nós não tivéssemos notícia desse sentimento, não tem notícia disso, não sei sentir. Então é uma questão de eu pegar tudo isso que eu aprendo lá dentro e levar para a minha vida cotidiana. Cada depoimento de cada irmão é uma lição viva para mim, para que eu aprenda, para que eu não repita. Por isso que a benfeitora Joana diz que dá para fazer 2 encarnações numa só. É só trabalhar na sessão mediúnica. Ó. É assim agora. Todo mundo gosta de uma vantagem, né? Então vamos ganhar essa vantagem. Mas então vamos voltar. Olha lá, eu falei que era só 40 minutos. Vamos voltar aqui então a essa questão. Né? Assim, a gente sabe que a doutrina espírita tem os seus princípios fundamentais, né? Todos nós estudamos e sabemos, princípios fundamentais da doutrina espírita. A gente vai lá, a gente sabe todos. Mas a gente sabe que tem um que é mais importante, Deus. Não é verdade? Se nós fôssemos estabelecer os princípios fundamentais da mediunidade, tem um que é o mais importante deles. O pensamento. Princípio fundamental da mediunidade, o pensamento. Não sou eu que estou dizendo, claro que não, né? Não ia dizer uma coisa dessa se eu não tivesse fundamentado. Esse é o princípio fundamental da mediunidade. Então diz assim o autor. Cada pensamento, o autor na verdade é uma autora, Sueli Caldas Schubert. Cada pensamento é acompanhado pela vibração da matéria mental necessária para funcionar como força. Vou repetir. Cada pensamento é acompanhado pela vibração de matéria mental necessária para funcionar como força. Todos produzimos força agora, porque todos produzimos matéria mental. Só naquele pensamento. Nesse agora estamos produzindo outra matéria mental e outra força. Então todo pensamento nosso ele vai gerar força. Todo pensamento possui, anotemos, peso, forma, tamanho, estrutura, qualidade e poder. Poder este maior que o da eletricidade. Isso que a ciência diz que é o exudato cerebral, que é o pensamento, a ciência não sabe nada ainda. Vai descobrir. Vai ter que estudar muito, mas vai descobrir. Né? Vai descobrir. O pensamento é a chave de tudo. Mas se o pensamento fosse só esse exudato do nosso cérebro, essa secreção cerebral, como eles dizem, estava resolvido, né? Estava no neutro. O problema é que essa secreção cerebral, ela vem acompanhada de uma outra força nossa, que se chama emoção. Quando a gente pensa, o pensamento seria neutro, se não fosse a emoção. Mas quando a gente termina de pensar, ele já vem revestido da nossa emoção. E aí que está a nossa luz ou a nossa treva, o nosso bem ou o nosso mal. Emoção reveste o pensamento e o tipifica de qualidades positivas ou negativas. Pensamento é, portanto, o ponto central dos princípios básicos da mediunidade. E não é apenas a base da prática mediúnica, é também o fundamento de toda a vida do ser humano. É preciso entender que o pensamento é muito mais que uma secreção cerebral, como afirma a ciência de forma superficial. Mente, psiquismo, memória, razão, consequentemente, pensamento, serão sempre atributos do espírito imortal. Nada é fruto do cérebro enquanto máquina. Tudo é fruto do espírito imortal que somos todos nós. Muito importante, então, que nós atendemos para a qualidade dos nossos pensamentos. O que pensamos, o que desejamos, o que nos move, porque é isso que nós vamos ser. É isso que nós vamos ser.
Lá na nossa sessão mediúnica, estes pensamentos precisam ser conduzidos de acordo com a orientação de quem nos orienta, né, nos dirige no trabalho. Evidentemente que canalizando toda essa força, né, que a gente entendeu agora que é uma força que a gente tem, que todos têm, que todos os 20, que todos os 15, são 15 mentes pensantes gerando força. Então essa força precisa ser direcionada de forma a que o trabalho se beneficie, para que de fato, né, a conclusão do trabalho seja tão boa quanto possível, tão boa quanto a equipe permita, que os resultados sejam tão grandiosos quanto o grupo que ali está posto para fazer a parte material, a nossa parte, realmente realize. Daí que eu sempre falo que eu amo tudo no Espiritismo, mas eu amo muito mais a sessão da mediunidade. Por isso, eu não sou cientista. Embora a minha profissão seja da área científica, eu não sou uma cientista. Eu não sou encantada com as coisas da ciência. Sou encantada com as coisas da alma, com as coisas do amor. Isso me encanta. E o grupo mediúnico, para mim, é esse lugar, onde a gente treina tudo a nível de sentimento. E é onde a gente avança numa encarnação, o valor de 2, quem sabe 3, querida benfeitora. Porque se a gente se esforçar bastante, se esforçar muito, quem sabe o valor não será muito maior. Para a gente encaminhar para o final, vou contar um relato que é da doutora, eu acho que ela não é doutora, Sueli Caldachuber. Sueli Caldachuber eu acho muito íntima, assim, acho meio desrespeitoso da minha parte, mas enfim, o nome dela é Sueli Caldachuber, eu vou falar assim. Ela tem um relato que me pareceu muito interessante sobre a questão da força do nosso pensamento, e a gente estuda até sobre as formas de pensamento, que o nosso pensamento consegue gerar, enfim. Para a gente entender a importância de um pensamento bem posto dentro de um grupo, dentro de uma equipe ou dentro da nossa própria vida, há um relato dela que vai falar de um grupo que eles têm na sociedade onde ela labora, Juiz de Fora me parece, é a cidade, e esse grupo ele é destinado para pessoas que sofreram perdas importantes, separações, mortes, rompimentos, enfim. É um trabalho de grupo onde as pessoas vão para tratarem, né, o trauma da perda. Eles têm, na dinâmica do trabalho, 30 minutos de palestra, né? Depois eles têm uma meditação, a meditação do lago. Todos nós conhecemos, né? A maioria de nós conhece, Edivaldo conduzindo, a gente vai para o lago, o campo florido, a grama verde, o lago, o irmão, depois o desafeto, enfim, aquela terapêutica que a gente faz na meditação com o Edivaldo, que é uma forma de meditar, entre N formas que existem, mas fechamos o parêntese. E elas estão, então, fazendo a meditação do lago, todo o grupo está fazendo, todos os atendidos e aqueles que atendem, e o Sueli Caldachuber está lá, né, respirando, meditando, e o lago, e a grama verde, e de repente, na grama verde de Sueli aparece um carro. E ela disse, opa, eu faço isso há quanto tempo? Nunca na vida isso me aconteceu, tem um carro na minha grama, o que é isso? A meditação prossegue, ela fica tentando tirar aquele carro, o carro não sai, e termina todo o trabalho, eles vão para a avaliação final, todos se manifestam, e ela disse, olha, eu preciso dizer uma coisa, hoje, excepcionalmente, na meditação, na hora da meditação do lago, quando eu vi a grama verde, tinha um carro preto em cima da grama verde. Eu não consigo explicar isso. Uma senhorinha levantou a mão e disse, a senhora saberia me dizer a marca do carro? Olha só. Ela disse, olha, acho que era um Chevette. Ela disse, o meu carro. Como assim? Ela disse, olha, eu nunca tinha vindo aqui e hoje pela primeira vez, olha que eu trabalho para tratar perdas importantes, ela perdeu o carro, né? E ela foi lá. Como ela de nada sabia, ela botou o nomezinho dela e a placa do carro. E durante a meditação, o que ela pensava? Meu carro, meu carro, meu carro, meu carro, meu carro. Sueli captou. E aquele carro estacionado no gramado da Sueli, que ela não sabia explicar o que era aquilo. A gente podia fazer 1000 avaliações dessa história. Mas é só para a gente entender o que pode o pensamento da gente quando mal direcionado. Agora imaginemos o que pode o pensamento da gente quando bem direcionado. Se no lugar errado, do jeito errado, ela conseguiu fazer tudo isso, você imagina no lugar certo, do jeito certo, aonde que a gente não chega. Não é só na sessão medíocre, é na nossa vida inteira. Tudo que a gente está conversando aqui aplica-se na vida toda.
Mas vamos nos ater à questão da sessão mediúnica, então. O posicionamento ajustado, adequado do nosso pensamento, né? O nosso desejo, de fato, de cooperar, de somar, enfim, de expandir tudo aquilo que a gente traz por dentro, que a gente quer que aflore de nós. Ali é a hora do laboratório. Quando eu saio dali, eu não posso sair igual quando eu entrei. Não pode ser que isso aconteça. Se acontecer, está errado. Estou com um problema. Vou para a desobsessão, tem alguma coisa me acontecendo. Porque eu entrei de um jeito e saí do mesmo jeito. Você está blindada, né? Palavra da moda. Você está blindada, então. Pelo amor de Deus, você entrou lá, participou daquilo tudo. Você me disse que saiu do mesmo jeito? Vamos olhar para isso, então, né? Porque não pode. Se há todo esse beneficiamento do trabalhador, eu não posso ter saído do mesmo jeito. Todas aquelas vivências, todos aqueles testemunhos, todas aquelas atitudes dos desencarnados e dos encarnados precisam me ensinar. Quando eu vou para a sessão mediúnica, eu tenho que tirar da minha cabeça que eu vou lá porque eu sou boa para fazer a caridade. Eu vou lá porque eu preciso aprender. E a minha aula é tão necessária que eu vou toda semana. Os desencarnados vão uma vez por semana e deu, né? Estão liberados, salta. A gente não, a gente vai todas. Então é porque há toda uma necessidade nossa. Mas há todo um privilégio nosso de participarmos disso. É para isso que nós estamos aqui, para chamar a atenção para esse aspecto. De como é lindo trabalhar. De como é bom trabalhar num grupo mediúnico. De como é bom ser espírita. De que valor é isso. Para que a gente entenda que estávamos todos brincando na frente do oceano, como crianças. E de repente um Pedroso nos chamou a atenção e nós somos guindados para cá. Coisa de exceção. A maioria continua brincando. E a gente está aqui, falando sério. Isso é muito especial para nós. E é muito importante para o mundo. É muito importante, sobretudo, para o nosso mundo íntimo. Que a gente aprenda a recolher conhecimento e motivos de crescimento em toda e qualquer situação. Na mais favorável, a mais adversa. Que a gente sempre possa entender que tudo e todos estão no mundo para nos ensinar. Que estamos todos interligados, interconectados. O todo está em tudo. E nós estamos nesse todo, fazemos parte de tudo. Então é muito além do que aquilo que a gente estava imaginando que era e muito mais. E nós vivemos essa era em que a nossa conexão com a espiritualidade agora se abriu. E nós poderíamos ir muito além. Para encerrar, gostaria de voltar à obra citada, Joana de Ângeles, da escritora Joana de Ângeles, Vida, Desafios e Soluções. Ali, há 25, 24 anos atrás, ela fala alguma coisa muito importante sobre esse conhecimento de si, sobre esse domínio de si. E ela vai citar ali alguma coisa que eu acho muito oportuna e muito atual. A importância. E ela vai dizer, tanto quanto a oração, a meditação, seja no curso em que for, sem conotação religiosa, a meditação é uma ferramenta indispensável para que a gente domine a si mesmo e para que a gente tenha esse conhecimento de si. Que nós possamos, então, amealhar conhecimento onde quer que ele esteja. Que a gente possa amealhar crescimento em todas as oportunidades e em todas as situações. Eu agradeço muitíssimo ao Senhor pela hora de encontro, pela hora de reflexão. Saibam todos que eu sou, sem sombra de dúvida, a mais necessitada de tudo isso. Porque vocês ficaram aqui 40 minutos ouvindo. Eu fiquei mais de 40 horas produzindo isso. Então, realmente, o grau de necessidade, para mim, era muito maior que o dos senhores. Muito obrigada.